Pai do Senhor, meus queridos, que o Senhor possa nos abençoar em mais uma aula, dando continuidade à nossa disciplina de apologética cristã. Primeiramente, vamos orar ao nosso Deus, aquele que nos orienta, aquele que nos ajuda, aquele que nos dá graça. Deus amado e Deus querido, estamos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui nessa tarde e noite, meu Deus, na Tua presença. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa tomar a direção, meu Deus, deste trabalho, desta aula. Meu Pai, os Teus filhos, os alunos, ali do Centro Missionário Ágape, estarão, Senhor, assistindo brevemente, Senhor, tudo aquilo que estaremos falando nessa tarde, acerca dessa disciplina apologética cristã. Pai, que o Senhor possa dar graça aos Teus filhos e que eles possam ter um bom aprendizado em nome de Jesus. Pai, cobra nossas vidas, toma nossas famílias em Tuas mãos, nos protege, Senhor, no Teu esconderijo. Senhor, nos coloca na Tua sombra, da sombra do Onipotente nós queremos estar. Queremos estar debaixo da Tua graça, meu Deus. E desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, vocês lembram que nós paramos na nossa disciplina apologética cristã, justamente falando sobre as falsas doutrinas. Fazendo uma viagem, nós vamos ver que nós falamos lá no início sobre religião, as maiores religiões no mundo, definição de doutrina, contribuição da doutrina para nossas vidas, pluralidade das religiões, doutrinas, contribuição da doutrina bíblica, que é a doutrina dos apóstolos, as falsas doutrinas também. E hoje vamos dar continuação à nossa aula. Quero lembrar vocês que vocês ficaram de entregar para a gente o trabalho sobre o resumo do filme Deus Não Está Morto 1. Era justamente no dia 19 de março. Eu quero prorrogar esse trabalho para ser entregue até o dia 15 de abril. Está todo mundo de isolamento social, em quarentena em casa, tem tempo disponível, bastante para entregar o trabalho. O professor já deu mais 20 dias, quase um mês, da data que era para ser entregue. Outro nosso trabalho sobre seitas, heresias e religiões, vocês vão ter, eu vou estar na próxima aula avisando a data de entrega. Mas provavelmente vai ser para o final de abril. Ok, meus queridos? Vamos lá. Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre heresia. Lembra que eu comecei a dar o assunto, mas não deu tempo. Então nós vamos falar sobre heresia, que é uma disciplina teológica, aonde nós estudamos ela em heresiologia. Heresiologia é o estudo das heresias. Heresia deriva da palavra heresis, que significa uma escolha, uma seleção ou uma preferência por alguma coisa. Daí surgiu também a palavra seita, que é uma derivação de heresia, que no latim está secreta, doutrina ou sistema divergente da opinião geral e é seguida por muitos. Por efeito semântico, heresia, simplesmente nós podemos dizer que é uma escolha, uma seleção ou uma preferência. Mas infelizmente nada disso é positivo. Nós vamos ver mais à frente o que é que o estudo nos fala. Do ponto de vista cristão, heresia é um ato de um indivíduo ou de um grupo de se afastar-se do ensino da palavra de Deus, da Bíblia, daquilo que é a nossa bússola, daquilo que nos ensina, daquilo que é a verdadeira doutrina cristã. E adota e divulga suas próprias ideias, ou as ideias de outros. Em matéria de religião, geralmente é um grupo não ortodoxo, esotérico, do grupo grego, de onde vem do grego esotéricos,
que significa conhecimento secreto ao alcance de poucos. Então, o que é heresia? Heresia é um ato cometido por um indivíduo ou por um grupo, ou seja, por uma igreja, por uma sociedade, onde as pessoas, evangelicamente falando, biblicamente falando, se afasta do verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. E isso não é novidade para nenhum de nós. Na aula anterior a gente falou e vocês até trouxeram vários exemplos sobre heresias nos dias de hoje. Heresiologia. Reforçando, podemos dizer que nos conceitos anteriores apresentados, heresias e seitas, em sua própria definição, são contraditórias e separatistas daquilo que dizem verdadeiramente as Sagradas Escrituras. A própria palavra de Deus, em resumo, é o abandono da verdade. Ou seja, heresia, resumidamente, seria o abandono da verdade, o afastamento daquilo que a sã doutrina nos ensina. É você trocar o falso pelo verdadeiro. Eu sempre dou exemplo, assim como seitas. O exemplo para a heresia seria: a verdade é o ouro e a heresia é a Micheline. Você vê que brilha, as duas são amarelo ouro, mas porém um é falso e outro é verdadeiro. Enquanto nós vimos muitas das vezes as seitas vindo de fora para dentro da igreja, as heresias elas surgem de dentro da igreja para dentro da própria igreja. É perigosa tanto quanto as seitas. É perigoso tanto quanto os falsos profetas e os falsos mestres. Por quê? Porque é você distorcer a palavra de Deus. É a pessoa mudar totalmente o conceito, o significado daquilo que a palavra está falando. Então, vamos tomar cuidado. Vocês podem estar estudando com mais profundidade na apostila. Vocês têm um estudo vasto na apostila para dar seguimento a essa parte do nosso estudo sobre heresiologia. E aí pode surgir a pergunta: de onde vieram as heresias? Quais são as suas origens? Nós vamos ver que a origem vem desde o tempo de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, e até antes dele já existiam heresias. O termo herese aparece no original em Atos dos Apóstolos 5:17, 15:5, 24:5, Atos dos Apóstolos 26:5 e Atos dos Apóstolos 28:22. Então, é uma palavra que tem na Bíblia, não é inventada. Os apóstolos eles sofreram muito com isso, tanto com a heresia como as seitas que surgiram para deturpar totalmente o ensinamento que o nosso Jesus Cristo passou para cada um de nós. Por sua vez, heresia aparece em Atos 24:15, 1 Coríntios 11:19, Gálatas 5:20, 2 Pedro 2:1. O surgimento das seitas é uma profecia escatológica. O próprio Jesus Cristo falou em Mateus 24:24, em que o próprio Senhor nos alertou. Portanto, importante o seu estudo, pois trata-se de um sinal dos tempos anunciado por Jesus e seus apóstolos. 2 Pedro 2:1, 3. Eu vou dar um adiantado na nosso estudo nessas tardes e vamos passar a falar agora especificamente sobre seitas. Eu vou tentar colocar esse filme, né,
Se não der para vocês verem a imagem, mas pelo menos dá para ouvir o áudio. Eu acredito que vai ficar bem nítido. O áudio ele fala justamente sobre como nós identificamos uma seita. Se a gente não conseguir passar aqui, eu vou passar o nosso estudo. Vocês podem ir no site Vai na Bíblia. Eu vou passar o link no final da aula para que vocês possam estar acompanhando esse vídeo que é muito interessante. Ou na oportunidade que estejamos assim presentes, pessoalmente, a gente passa ele. Vamos em frente. Então assim, como identificar uma seita? É muito importante isso. O método mais eficiente para identificar uma seita é a gente conhecer os 4 caminhos pelos quais elas seguem. Geralmente elas usam esses 4 caminhos. E a gente faz uma comparação com as 4 operações básicas da matemática: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. As seitas conhecem as operações matemáticas, contudo, nunca atingem o seu resultado satisfatório. Então assim, primeiramente, a adição, você tem isso aí na sua apostila. O grupo adiciona algo à Bíblia. A fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Ela adiciona sempre algo a mais. Vejamos, se a gente for ver a maioria das seitas, todas elas têm a Bíblia, que ela diz que tem, a Bíblia dela, com a Bíblia original, e sempre tem um livro escrito pelo seu líder, que tem o mesmo peso que eles dão à Bíblia, eles dão a esse livro. O exemplo de seitas que nós podemos dar, que adiciona muitas coisas. A palavra de Deus é adventista do 7º dia, que tem nos escritos de Ellen White como inspirados tanto quanto os livros da Bíblia. Então eles têm nos escritos da sua fundadora, eles consideram que esses escritos são inspirados tanto quanto a Bíblia Sagrada. Então eles adicionam sempre alguma coisa a mais. É daí que vem que eles guardam o sábado, adicionando de uma certa forma aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo abominou, aquilo que ele veio trazer justiça diante dos homens. Temos também a testemunha de Jeová, que crê que somente com a mediação do corpo governante da diretoria do TJ, formado por um número variável entre 9 e 14 pessoas nos Estados Unidos, a Bíblia será interpretada. Ou seja, eles têm no corpo diretório deles homens e mulheres, um grupo entre 9 e 14 pessoas, na torre de sentinela, que faz toda essa interpretação bíblica para eles. E aí o que é que eles fazem? Pega o texto bíblico, adiciona aquilo que eles acham que é correto, transforma isso naquelas revistinhas que a gente vê sendo distribuídas. Antigamente eles cobravam um valor simbólico, agora eles estão antigamente eles até davam, agora estão cobrando um valor simbólico, né, pelo aquele material. Então nós temos nessas duas seitas, e olhem que elas são enquadradas, como vocês viram,
como sendo religiões cristãs. Elas fazem parte do cristianismo, tanto a Testemunha de Jeová como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nós começamos a aprender a identificar, a caracterizar como uma seita se comporta. Nessa mesma linha estão também os mormons, que dizem crer na Bíblia, desde que sua tradução seja correta. Eles acham que o livro de Mormons é mais perfeito que a própria Bíblia. Adicionamento à palavra de Deus. Uma outra também que nós temos como exemplo é os meninos de Deus, ou seja, a família. Dizem que é melhor ler os ensinos de Davi Bergen, seu fundador, do que ler a Bíblia. Abomináveis, segundo a moral bíblica, são praticadas nessa religião. Abominação, coisas terríveis, que não vale a pena nem a gente citar aqui o que acontece nesses meninos de Deus, que de menino de Deus acho que eles não têm nada, né? Os catecistas não têm a Bíblia como base, mas a doutrina dos espíritas, codificada por Allan Kardec, usa um outro evangelho, que é o Evangelho segundo Allan Kardec. A Igreja de Cristo Internacional de Boston interpreta a Bíblia segundo a visão de Kip McShane, o seu fundador. Um sistema intensivo de discipulado impede outras interpretações. Qualquer resistência dos discípulos, referindo-se à instrução, desencadeará uma retaliação social, ou seja, esse indivíduo, o membro, o adepto dessa religião, dessa denominação, dessa seita, a Igreja de Cristo, que se levantar contra o ensinamento deles, contra o grupo e o sistema de discipulado, ele automaticamente será expulso. Ele será colocado à margem da denominação. Geralmente, os adeptos dessa igreja, eles moram vamos dizer assim, em uma cidade, em um povoado, onde eles são totalmente pessoas isoladas. Eles vivem em comunidade só para eles, ali eles trabalham, ali eles plantam seu próprio sustento, eles geram sua própria renda. Então, quando você, ou quando o adepto, vai de encontro àquilo que eles ensinam como a verdade, como certo, automaticamente ele é retirado do meio deles, expulso. Ou seja, eles vão ser colocados de fora da comunidade. Uma outra maneira, e aí não é na ordem, que a gente pode entender e caracterizar uma seita, é sobre a subtração. Ou seja, aquilo que eles retiram, não só da palavra de Deus, mas acerca também do nosso Senhor Jesus Cristo. O grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Geralmente eles acreditam que Jesus ou era homem ou era Deus, enquanto nós cristãos temos a interpretação bíblica que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Eles entendem que Jesus era uma coisa ou outra. Para até algumas seitas, a Bíblia ali está falando até de um significado figurativo. Eles não acreditam nem que Jesus Cristo existiu, que foi uma lenda, que foi uma história. E aí nós temos alguns exemplos que nós vemos hoje na prática, em meio à nossa sociedade, grupos, né, e denominações que estão no nosso meio, que a gente tem que ter muito cuidado. E aí um exemplo, a maçonaria.
Jesus, para eles, simplesmente é como um fundador de religião, ou seja, Jesus só veio para fundar a religião cristã, ao lado de personalidades mitológicas, ocultistas ou religiosas, tais como Orfeu, deus grego, um mito grego, Hermes, Trismegisto, Krishna, o deus do Hare Krishna, Maomé, o profeta do islamismo, entre outros, que eles entendem que Jesus só é mais um em meio a todas essas figuras e personalidades religiosas que vieram somente para fundar uma religião ou uma seita. E nós sabemos que o nosso Jesus, o nosso Deus, é muito mais do que isso. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele veio para nos salvar. Jesus Cristo ele faz parte de um plano de salvação de Deus para a vida da humanidade. Então nós temos que estar bastante atentos a esses ensinamentos, que infelizmente, volta e meia, uma hora e outra, surge algumas dúvidas no nosso meio cristão e evangélico. Uma sementinha de dúvida de vez em quando é colocada no nosso meio. Temos também a legião da boa vontade, aquela que geralmente liga para a gente pedindo oferta pelo telefone. A LBV subtrai a natureza humana de Jesus, que eu falei para vocês, dizendo que Jesus possui apenas um corpo aparente ou fluídico, além de negar sua divindade. Dizem que ele não é Deus, jamais afirmou que fosse Deus. Então Jesus, em todo momento, nos 4 evangelhos, nós vemos que Jesus ele diz: eu sou Deus, eu sou Filho, eu e o Pai somos um só. Lá em João, diz que o que? No princípio, ele era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, ele veio para o homem não aceitou. Então, a gente fazendo uma exegese minuciosa dos evangelhos, a gente vai ver o quanto em todo momento Jesus afirma, testifica que ele é Deus. Não somente pelos milagres, por tudo aquilo que ele fez, mas pela sua própria essência. Por nós sabermos que ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Ressuscitou e andou durante muitos dias na terra, ressurreto, ressuscitado. Ele foi lá até o inferno, ganhou a batalha, ganhou a luta, venceu o pecado, venceu a morte para nos dar vida. As testemunhas de Jeová dizem que ele é um anjo, a primeira criação de Jeová. Os catecistas ensinam que Jesus foi apenas um médium de Deus e etc e tal. As denominações neopentecostais, vocês sabem, porque eu já pedi para vocês pesquisarem o que são as igrejas neopentecostais. A gente vê que é subtraído de Jesus o que, Dermeval? A sua glória, aquilo que ele faz. Haja vista a gente vê como se comporta os líderes neopentecostais, principalmente no Brasil, aonde acontece um milagre na igreja deles, se eles pudessem, eles diziam: eu sou a 4ª pessoa da Santíssima Trindade. Fica de lado Jesus, porque agora é a minha hora, é a minha vez. Homens e mulheres que entregam a toalhinha, o seu suor, que dá a bênção como se estivesse distribuindo glória e graça a todos. Então, subtraindo aquilo que é de Deus, aquilo que é de Jesus, tomando para si a glória que deveria ser dada ao nosso Jesus Cristo. Podemos conhecer as seitas através da operação de multiplicação. Então você vê que geralmente as seitas, elas adicionam algo à palavra de Deus e acerca de Jesus Cristo e acerca das doutrinas,
elas subtraem sempre a glória de Jesus para si e ela multiplica aquilo que não deveria ser multiplicado. Ou seja, prega a autossalvação. Eu não preciso crer em Jesus Cristo. Ou eu não preciso somente crer em Jesus Cristo. Ou Jesus Cristo não veio para me salvar. Basta eu acreditar em Deus e eu vou ser salvo. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pela obra. Às vezes repudiam publicamente o sangue de Jesus. E aí nós temos exemplos da o quê? A Sechonoe, os mormons novamente. Nós temos também um exemplo das testemunhas de Jeová. Então assim, Sechonoe diz o quê? Nega a eficácia da obra redentora de Jesus Cristo e o valor de seu sangue para a remissão de pecados. Então assim, aquele que atenta contra Deus, aqueles que negam a obra redentora, salvadora de Jesus Cristo. Imagine uma situação dessa. Mas ainda, o pecado existe realmente. Nem os Budas, se o pecado existisse realmente, nem os Budas do universo conseguiriam extingui-lo. Nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Ou seja, eles até negam a existência do pecado da humanidade. Aquele pecado lá que Adão e Eva cometeu no jardim do Éden, que foi a desobediência. Eles chegam até negar, que uma vez negando não tem necessidade de Salvador. Uma vez que não tem pecado, por que Jesus vinha livrar a humanidade do pecado e da morte eterna? Da separação que existia entre Deus e o homem, da destituição que o homem foi colocado quando pecou, foi destituído da glória de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina totalmente algo diferente. Diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E ela ainda diz que Jesus ele veio para nos salvar. Nos salvar de quê? Do pecado e da morte eterna. Os mormons afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus, mas o cumprimento das leis estipuladas pela igreja, não haverá salvação. Então sim, os mormons afirmam que o sacrifício expiatório de Jesus, eles afirmam que existiu, mas sem o cumprimento das leis, que seja o que? Estipulado pela igreja, pela seita, pela denominação, sem ela, sem o ensinamento da igreja deles, não haverá salvação nenhuma. É uma condicional para ser salvo, para eu estar enquadrado dentro do sacrifício de Cristo, eu preciso obedecer aquilo que os mormons me ensinam, aquilo que os escritos de mormons passam para mim. Que aberração, gente. Que mentira e que engano. As testemunhas de Jeová ensinam que a redenção de Cristo oferece apenas a oportunidade para a pessoa alcançar a sua própria salvação, por meio das obras. Jesus simplesmente abriu o caminho. O restante é com o homem. Então eles o quê? Multiplica. Até acredita que houve a salvação. Muitos até falam que Jesus veio para salvar. Mas eles vão além. Multiplica a obra de Deus. Multiplica aquilo que Jesus veio fazer por mim e por você. Então a gente começa a entender, a ter luz, a ter um farol diante daquilo que é mentira e o que é verdade. Nós começamos a entender e é desnudado para nós como uma seita ela se comporta.
E a gente começa a descobrir, simplesmente vendo o que ela adiciona à palavra de Deus, vendo o que ela subtrai de Jesus Cristo, o que ela multiplica e aquilo que ela divide. Geralmente, as seitas, elas fazem uma ou duas ou as 4 coisas. Adiciona, subtrai, multiplica e divide. Ela o quê? Dividem a fidelidade entre Deus e a organização. A gente vê isso no dia a dia. Não que a gente vá viver em desobediência, porque nós temos nossas lideranças, os nossos pastores são nossas lideranças, constituída por Deus. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Existe uma lei que é uma lei do retorno, obediência e submissão. Nós temos que obedecer e ser submisso aos nossos líderes. Mas jamais nós podemos colocar aquilo que a nossa igreja, que a organização religiosa imponha acima das doutrinas bíblicas, acima daquilo que a palavra de Deus nos ensina e que nós sabemos muito bem. Nós falamos atrás sobre doutrinas bíblicas também, falamos sobre doutrina do homem, doutrina de Deus e doutrina diabólicas. Então a gente já está bem, vamos dizer assim, acelerado para entender, para ter um discernimento até onde eu posso ter uma obediência cega, porque senão eu posso cair nisso aqui, dividir a glória de Deus com o homem e com a igreja. Desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do seu sistema religioso. Não é isso? Quantas e quantas denominações a gente vê se comportar desse jeito? Não, se você desobedecer à igreja, você vai estar desobedecendo a Deus. Porque a igreja é a representante legal de Deus aqui na terra. E Jesus veio para salvar eu e você. Cada um de nós somos morada e casa de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo, que transforma, que muda, que regenera, que liberta, que salva. Igreja somos nós. Temos que andar em obediência com Deus e com a nossa igreja, mas primeiramente com Deus. Porque senão nós caímos nessa divisão, aonde o que vale é equivalente, ou seja, está no mesmo papel